Olá, estudantes! O desafio de aprendizagem de hoje ele envolve a geração de mapas de isodeclividades para projetos, obras e empreendimentos, dando sequência aos conhecimentos, aos conteúdos envolvendo a modelagem numérica do terreno. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir que vocês criem uma pasta em algum local e chamem essa pasta então de declividade terreno. Deem um Enter. Atualizem conjunto de pastas. Eu coloquei a minha aqui no diretório D. Depois disso, lá do ambiente virtual da disciplina, tem os arquivos Shape, que nós vamos estar utilizando para fazer esse desafio de aprendizagem. Um ponto importante, quem for utilizar o ArcGIS virtualizado, o ArcGIS online, pelo servidor de programas da Univatias, vocês devem estar observando ou vendo primeiramente esse vídeo tutorial que dá o passo a passo para usar então, tanto o Granito quanto o ArcGIS virtualizado. Então, botão direito, salvar link como, e vou salvar esse arquivo zipado na pasta declividade terreno. Salvo, ele é um arquivo bem pequeno. Botão direito sobre ele, ele está zipado, e aqui eu tenho instalado o WinRAR. Então, botão direito, extrair aqui. Depois disso, eu vou apagar o arquivo zipado. Então, quem for trabalhar com o ArcGIS online, vai ter que pegar essa pasta aqui, declividade de terreno, e levar ela, então, para o Granito, para fazer as operações de lá. Então, aqui eu vou usar o ArcGIS instalado fisicamente no meu computador. Então, já abri previamente o ArcGIS. E aqui, então, eu vou primeiramente fazer uma conexão na opção adicionar dados, na opção connect to folder, e aqui vocês podem conectar então a pasta para onde foram copiados e extraídos arquivos para esse trabalho. Então, mais uma vez, na opção connect to folder, procure a pasta ou a pasta em questão, chamada então de declividade terreno, ou marque uma pasta acima. Então aqui eu vou marcar a pasta D, a pasta raiz, vai abrir assim para vocês, e depois disso só clicar então na pasta declividade terreno e vão estar disponíveis esses arquivos. Então aqui eu vou abrir o arquivo limite terreno, primeiramente, marquei ele e adiciono, trouxe para cá então a gleba, aqui eu vou abrir a tabela de atributos desse terreno e reparem que eu não tenho nenhuma informação da área dessa gleba. Então, para iniciar, eu vou incluir um novo campo aqui, do triângulo preto, e vou estar adicionando uma nova coluna para fazer o cálculo de área da nossa gleba. Então, adicionar um campo, que vai ser área. Vou colocar metros quadrados. Altero o tipo para doble e o restante eu mantenho o padrão. Ele não aceita o parênteses, então ele sugeriu, ao invés do parênteses, a inclusão dos tracinhos. Não tem problema. Então aqui, sobre a coluna da área, botão direito, vamos calcular a geometria. Sim. E aqui então calculamos a área dessa geometria em metros quadrados. Sim. E aqui ele deu então um valor de área de 8.081,87 metros quadrados. Aqui eu vou reduzir a unidade para duas casas depois da vírgula. Então, propriedades. Na opção numérica, eu vou reduzir então para duas casas depois da vírgula. Para ficar então um número um pouco mais curto, mais usual em relação ao nosso dia a dia. Então, essa aqui é a área em metros quadrados da nossa gleba. Vou fechar a tabela de atributos e, na sequência, vou abrir a outra informação que envolve as curvas de nível do terreno. Então, marquei e adicionei. E aqui, quando eu analiso também a tabela de atributos, ele vai trazer aqui as informações de elevação de cada curva de nível. Quando eu clico sobre a coluna de elevação, botão direito,
e eu ordeno em ordem crescente, ele vai pegar a curva de menor altitude. Quando eu marco a linha, ele marca a curva aqui embaixo, é o ponto de menor altitude, e aqui o ponto de máxima altitude, é uma isolinha de valor de 935 metros de altitude. Essa gleba urbana, ela está localizada na cidade de Gramado, para fins de curiosidade. Então, eu vou desmarcar aqui as informações que eu marquei, Clear Selection. E só para explicar um pouco do que envolve um mapa de isodeclividades, é a transformação das curvas de nível, primeiramente um modelo digital de elevação, um arquivo numérico do terreno, e depois, a partir da informação de altitude, expresso em um arquivo matricial, ou ainda utilizando a rede irregular triangular, a gente pode calcular a declividade ou em graus ou em percentual. Ainda para contribuir, eu abri aqui, ou eu baixei de uma outra prefeitura, cada prefeitura acaba liberando um termo de referência. Então aqui eu baixei um termo de referência, que até eu fui procurado para passar um orçamento para um projeto, que é da Prefeitura de Garibaldi. Então ele envolve um TR para parcelamento do solo para fins residenciais e industriais. Então loteamentos até 20 hectares. E se eu for pesquisar aqui isodeclividades, ele vai trazer no item, então aqui ele define nesse termo quais são as exigências ambientais e da área civil em relação ao projeto, aos encaminhamentos desse projeto. E o item 3.2 ele apresenta esse mapa de isodeclividades. Perfeito? Então ele informa que esse mapa ele apresenta as declividades da gleba, subdividida em intervalos até 30%, de 30% até 100% e maior do que 100%. E aí eu vou abrir mais um ponto importante, que é por que desses intervalos. E aí eu vou abrir aqui no navegador, eu vou procurar a lei do parcelamento do solo urbano, que é a Lei 6.766 de 1979, ou seja, é uma lei bastante antiga. Então ela dispõe das regras básicas ou principais envolvendo o parcelamento do solo urbano e também dá outras providências. Vou dar um Ctrl F e vou pesquisar aqui 30%. Então, no artigo 3, ela fala o seguinte, que é permitido o parcelamento do solo urbano, em diversas condições, mas se exclui de parcelamento terrenos, no item 3, terrenos com declividades igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Isso geralmente envolve obras de aterramento, obras de corte e aterro na gleba de interesse. Então, existe uma restrição pela lei do parcelamento de lotear terrenos, isso inclui, inclusive, abrir novas ruas dentro de áreas muito íngremes. E, ao mesmo tempo, existe uma outra legislação, que é o Código Florestal Brasileiro. Eu vou abrir, então, essa lei, é a 12.651. E aqui eu vou pesquisar, então, 45 graus. Então, ele fala o seguinte, entre os vários artigos também, aqui tem o inciso 5, então ele define aqui aonde nós temos áreas de preservação permanente, é o artigo 4. Então, ele fala o seguinte, considera-se APPs em zonas rurais e urbanas prefeitos da lei. Então, traz vários requisitos. E o inciso 5, então ele fala o seguinte, encostas ou partes destas com declividades superiores a 45 graus, que equivalem a 100% na linha de maior declividade. Ou seja, declividade de 0 a 30% não tem nenhum tipo de restrição. Declividades de 30% até menores que 100%, é permitido loteamentos, novas ruas, desde que se façam, então, obras e intervenções de corte e aterro, para fazer um ajustamento desse terreno. E em declividade acima de 100%,
pelo colocado em relação à lei do Código Florestal, seriam terrenos que compõem áreas de preservação permanentes. Tá? Então, nós já temos aqui um arcabouço legal, né, de duas leis, uma voltada à preservação ambiental e a outra trazendo requisitos em relação ao parcelamento do solo urbano. Então, voltando aqui ao ArcGIS, eu vou abrir ainda ao redor as ruas no entorno dessa gleba e das curvas de nível. Então, o primeiro comando importante, que vai envolver fazer a modelagem numérica do terreno, é nós utilizarmos um comando aqui em Search, na opção Tools, chamada Topo to Raster. Esse comando aqui. Aqui, então, a gente pega a ferramenta, né, Topo to Raster. Ele fala que ele cria, então, um modelo raster hidrologicamente também consistente. Então, aqui eu vou informar as curvas de nível, que é a informação de entrada. E na sequência, ele abre os atributos dessa informação. Que são as curvas, qual é o campo que traz a informação da altitude. Aí, lembrando, eu vejo isso aqui na tabela de atributos. Então, o campo que contém a informação da elevação é a coluna Elevation. E o tipo de informação que nós temos, elas são contornos. Se eu tivesse aí nos pontos notáveis, eu poderia também colocar mais informações para fazer uma modelagem ainda mais aperfeiçoada, além de bordas, lagos, entre mais informações. Então aqui eu vou colocar, né, manter contornos. Aqui ele pede então o nome de saída, que eu vou manter a mesma pasta com o nome mnt.tif. Ele pede aqui a extensão do arquivo. E em relação à resolução, vou deixar um valor aqui exato em 0.50. Então aqui mantenho a informação igual no PC de vocês. Se aqui tiver ponto, mantenho um ponto. Se tiver vírgula, mantenho a vírgula no sistema. Em relação aos valores que estão aqui colocados, vamos manter os valores também padrões. E aí a gente põe para rodar essa modelagem numérica. Ele faz um conjunto de interpolações e resulta, ao final disso, na geração de um modelo digital de elevação. Tá? Ele foi criado dessa forma aqui. Então, ele vai trazer as informações do valor mais baixo e o local de altitude mais alta. Como ele envolve um valor de interpolação, ele acaba mudando um pouco os valores desse terreno. Se formos lembrar, em relação ao valor mínimo, 823, agora ele parte de 821, porque ele acabou fazendo uma extrapolação nessa região aqui, onde eu nem tinha informações de altitude. E a mesma coisa acontece nessa região aqui da extremidade, em relação ao ponto mais alto, né, aqui 840 metros de altitude. Então, isso envolve, né, a informação vertical do terreno, que antes estava na forma de curva de nível e que agora está na forma de um arquivo matricial, né, um arquivo TIFF. Então, o próximo passo, eu vou tirar a transparência do terreno, cliquei sobre a cor, vou colocar No Color e vou aumentar a espessura para 2, colocar o contorno com cor preta. E vou desmarcar também as curvas de nível dessa área. As ruas de entorno, eu vou colocar uma cor, essa Highway Ramp. Então eu tenho meu modelo digital de elevação e o próximo passo ele envolve a criação do nosso mapa de declividades. Então na opção Search, a gente vai usar o comando Slope. Pode ser o primeiro. E o comando é esse aqui. Slope 3D Analyst. Aqui eu informo então o arquivo raster, que é o arquivo mnt.tif. Na opção Output Raster, a gente vai mudar o local de salvamento para a pasta declividade terreno. E aqui chamem esse arquivo então de declividade. Vou chamar só de decli. Pode ser também maiúsculo. decli.tif.
TIFF pode ser minúsculo. Confirmamos. E aqui ele solicita, então, qual tipo de cálculo ele vai estar utilizando, né, o programa. Se vai ser em graus ou em percentual. Então, aqui eu sugiro que vocês façam o cálculo então, em percentual para poder manter, né, as informações do termo de referência, que é depois dividir a declividade em intervalos de 0 a 3, de 0 a 30, de 30 a 100 e maior do que 100% de declividade. E a escala de conversão mantemos em 1 porque a unidade horizontal ela é em metros, a gente está usando ou trabalhando em UTM, e a informação de altitude também está no formato métrico. Então, a gente põe para executar e vamos ver o resultado dessa etapa de processamento. Então, o que ele faz é o seguinte, ele gera um mapa colorido, desse tipo aqui, criando intervalos que vão do 0, né, 0% de declividade, até para mim a máxima foi 162, arredondando, por cento de declividade. Se ela for 100%, significa que a cada 1 metro horizontal, o terreno ele sobe 1 metro vertical, né, o que dá um ângulo de 45 graus também de declividade. Ele traz primeiramente um mapa contínuo dos intervalos de declividade. Então, a gente vai primeiro agrupar isso em 3 intervalos e depois fazer o corte da declividade. Então, na opção declividade, no arquivo declividade, botão direito, propriedades, a gente vai na opção simbologia, a gente vai reduzir o número de classes aqui da declividade para 3 classes, como nós comentamos. Então, a primeira classe ela vai envolver, na opção Classify, a gente vai informar aqui 30, 100 e que deixamos o maior valor. A gente pode colocar 67 aqui. E a gente faz essa reclassificação em relação aos valores. Eu confirmo e confirmo também aqui. Então ele já fez aqui uma classificação da declividade. Então nós temos as regiões aqui mais planas ou bem planas. Aliás, em relação aos valores, eu não sei o que ele fez. Eu vou retomar aqui em propriedades, Classify, 30, 100 e o último. Acho que eu coloquei os valores errados antes. É 30, de 0 a 30, de 30 a 100 e maior do que 100. Então confirmo e aplico. Já mudou o visual da nossa planta. Então a gente tem nessa região verde sem restrições. Em amarelo a gente tem restrições que exigem intervenções por corte e aterro, né, pela obra civil. E se houver formação vegetal nessa região aqui, marcada em vermelha, acima de 100%, ela compõe então APP, né, e essa formação vegetal não poderia ser retirada da gleba. Então, o próximo passo ele envolve nós reclassificarmos essa planta ou esse mapa temático pela opção Search, pelo comando Reclassify. Esse comando aqui, acho que é em Spatial Analyst. Então, abro o comando Reclassify, insiram o comando, insiro a imagem Decli, e aqui ele já puxa os mesmos intervalos de categorização. Então, classe 1 vai ser de 0 a 30, 2 de 30 a 100 e 3 maior do que 100. Então, a gente só vai informar aqui o nome de saída. Então, vai ser o arquivo de, vamos chamar de clino. Vou colocar também em maiúsculo o nome desse arquivo. Clino vem de classes clinográficas ou classes clinométricas. Então, salvar, vou colocar um ponto TIFF, minúsculo, e aí eu executo essa reclassificação. Basicamente, o que ele vai fazer é fazer a delimitação, mas agora agrupando isso em 3 classes temáticas. O próximo passo vai envolver nós cortarmos a gleba, porque a gente também vai querer calcular, né, quanto em relação ao total é ocupado por cada intervalo de declividade. Então, pela opção Search,
gente vai usar o comando clip. Clip em Data Management, que é a função que corta arquivos matriciais. Então aqui o arquivo que eu vou cortar, que é o arquivo clino. Na opção Output Extend, eu vou inserir o limite da gleba, que é o arquivo limite terreno. Eu vou marcar, ou vou habilitar, para usar então a geometria para fazer um corte bem preciso do contorno da gleba. Feito isso, eu vou mudar então, em relação ao nome, e vou chamar ele então finalmente de declividade terreno. Nome muito grande. Vamos chamar ele então de clino underline final. E os demais parâmetros mantemos também padrões. Vou colocar também um ponto .tif junto. E aí eu confirmo e vamos tentar cortar esse arquivo. Vamos ver como ele ficou. O clino eu vou tirar fora. E em relação às cores, eu vou colocar aqui a cor verde. Ok? No 2 eu vou incluir a cor amarela. E na 3 eu vou colocar então a cor vermelha, indicando restrição. Então coloquei manualmente as cores que nós temos aqui embaixo. Em relação aos intervalos, aqui eu vou renomear. Então, declividade do terreno, entre parênteses, percentual. Aqui eu vou colocar então de 0 a 3, de 0 a 30%. Aqui de 30% até 100%. E aqui maior do que 100%. E o arquivo decli eu também vou estar removendo. Só a cor verde aqui está um pouco mais clara. Vou colocar uma tonalidade mais escura. Agora está no mesmo padrão. E removo o arquivo decli.tif. E também posso remover o arquivo mnt, porque o foco todo ele está em gerar, né, a planta de ISO declividades. Eu vou colocar as ruas com uma outra cor, que eu prefiro elas na cor preta. Espessura eu vou colocar também espessura 1. Depois a gente vê se vai ficar legal. Não mudou a cor aqui. Bom, feito isso então, a gente vai calcular agora a área. Então lembrando que a área do terreno é essa. Eu vou copiar ela aqui. Vou entrar no mapa de declividades e vou abrir a tabela de atributos. E vou inserir aqui mais duas colunas. Adicionar campo. Vou incluir então o cálculo de área, que eu vou colocar em metros quadrados, do tipo doble, como a gente fez antes, e mais uma coluna do tipo doble, que vai ser o cálculo percentual. E eu vou confirmar. Foi criado aqui à direita, posso abrir um pouco mais a minha tabela de atributos. Na opção da área, eu vou colocar botão direito e a opção Field Calculator. Sim, dá só um cancelar, quero mostrar mais um detalhe. Quando eu vou em propriedades, na opção Source, e eu vejo a resolução, né, o pixel representa meio metro por meio metro de resolução. Tá? Isso vai ser importante para calcular a área, né, dentro da nossa gleba. Porque aqui eu já tenho o número de pixels da gleba. Então, sobre a área, botão direito, Field Calculator. Confirmo. Ele vai abrir essa aba aqui, que é uma janela de cálculo. Então, eu marco aqui a área em metros quadrados e vou inserir então o cálculo, que é o número de pixels, que é o count,
vezes a resolução do meu pixel, então que é de 0,50 vezes 0,50. Aqui, se não calcular adequadamente, vocês vão ter que mudar o valor de 0,5 para 0,50 e recalcular o valor. Então, é o cálculo de número de pixel vezes a resolução espacial desse pixel. E aqui eu vou pôr para rodar. E ele calculou, então qual é a área compreendida, ele fez certo, ele calculou a área compreendida por cada classe de declividade. Em relação ao percentual, então eu vou na aba, vamos ver se ele vai ficar igual. Área em metros quadrados, botão direito, estatísticas. Ele vai dar a soma 80,82. Deixa eu só relembrar o valor calculado. 80,82 e aqui 80,81, ou seja, ele só fez um arredondamento em relação aos valores. Então eu vou calcular nessa área, tabela de atributos, percentual, botão direito, Field Calculator. Então como calcula o percentual? Eu vou pegar a área em metros quadrados, eu vou dividir pela área total, vezes, posso pegar o vezes ou aqui ou pelo teclado, vezes 100%. Eu confirmo, ele calculou o percentual e vou arredondar com 2 casas depois da vírgula. Então, propriedades, numérico e reduzo as casas decimais para 2 casas depois da vírgula. Confirmo e confirmo. E aqui ele fez então a soma do valor, estatísticas, 100%. Passou um pouquinho porque deu uma pequena diferença, né, entre a área aqui e a área do vetorial, e eu usei para o cálculo percentual, então, o valor real do limite. Então, eu tenho aqui a área em percentual e a área absoluta em metros quadrados para alimentar o meu relatório ou o meu mapa. Então, o próximo passo ele envolve nós criarmos um layout para essa planta. Então, vou usar mais alguns minutos para a gente compor esse layout de impressão. Então aqui eu escolho no botão direito, na opção Page and Print Setup, eu escolho a folha. E vou manter a princípio em folha A4, né, no formato retrato. Primeiro passo é ampliar aqui a escala numérica. Aqui eu vou testar uma escala 1:1000. Tá? Ainda cabe na folha. Para que eu reposicione, eu pego o pan e eu posiciono ele melhor aqui dentro da nossa planta. Eu vou tentar aumentar a escala para 1:750, que ainda é um valor bastante exato e até bem preciso, né, em termos de bom detalhe. Então aqui está a minha planta, eu volto depois disso ao Select Elements, eu vou fechar um pouco mais a planta aqui e aqui, não importa muito o corte, fecho um pouco mais aqui e fecho um pouco mais também no canto inferior. Porque eu vou colocar um título por cima e embaixo, ocupando, né, o meu layout, eu vou inserir mais alguns elementos obrigatórios nessa planta. Perfeito? Vamos salvar essa planta, então chamando ela de mapa, na pasta declividade terreno, chamando ele de mapa de iso declividades.mxd. E eu salvo esse projeto, que aí se trancar, a gente não perde nenhuma informação. Próximo passo, então, a gente vem na opção aqui ao lado do Add Data, do triângulo preto, e a gente vai na opção Add Base Map. Aqui a gente pode carregar, né, mapas políticos, né, ou também imagens de alta resolução, sem precisar fazer as operações que a gente faz sempre no AutoCAD, que é colocar a imagem em escala, né, colocar ela na posição correta. Aqui ele já faz uma integração logo no início. Né, isso é bem bacana, né, do ArcGIS. Então ele demora, né, um pouco para fazer a integração da imagem, que ele busca o servidor de imagens lá na Esri.
eu dou um close aqui, porque a imagem ela está disponível no formato lat-long, mas ele faz mesmo assim a integração. E aí reparem que o ajuste é de boa qualidade, né, das ruas e da gleba, né, em relação ao limite vetorial. Então, qual é o próximo passo? A gente pode optar em colocar a imagem de fundo ou não colocar, é uma decisão, né, nossa. Então, seguindo, eu vou fazer a inserção de um título. Feito a inserção da imagem, eu vou salvar mais uma vez o nosso trabalho. Enquanto que eu estou trabalhando, até vou desmarcar a imagem. Eu vou desmarcar aqui as citações. Ele não permite desmarcar a citação. Não é um problema. Mas vou deixar ela desmarcada para deixar mais limpo e menos pesado a geração do layout. E eu vou, então, na opção Inserir Título. E vou inserir o título do nosso mapa. Ele criou aqui, não sei por qual motivo, mas eu vou repetir, inserir, coloquei texto, inserir título. E aqui coloco então como título, mapa de isodeclividades da área de loteamento. Na realidade aqui tem previsão de colocar um hotel e não colocar um loteamento, porque a área é bastante pequena. Então vou mudar até essa legenda. Então, mapa de isodeclividades da área de implantação de um hotel. Ctrl A e Ctrl C para copiar o meu título. Já vou entender por quê. Porque ele traz uma fonte padrão e nós precisaremos ou reduzir ou aumentar essa fonte. Então, sobre ele, eu arrastei, propriedades, eu colo o título e na opção Change Symbol, a gente faz a alteração da fonte. No meu caso, ela ficou muito grande. Então, eu quero a fonte em negrito, fonte Arial, e vou reduzir ela para uma fonte de tamanho 16. Negrito, eu confirmo e vejo a dimensão dele. Está bem compatível agora com a folha. O próximo passo ele envolve a criação da grade de coordenadas. Então eu marco a área de desenho, botão direito, propriedades. E aqui eu vou pedir uma nova grade na aba Grids, aqui no canto. New Grid, eu vou usar agora as coordenadas UTM, então eu vou mudar aqui, dividindo, usando a unidade do mapa, avanço. Em relação a intervalos, sempre sugiro usar valores iguais no x e no y. Então vamos testar 50 metros em x e 50 em y. Avanço, avanço, finalizo e eu aplico. E eu vejo se a minha grade ela ficou, até posso dar um OK, se ela ficou bem desenhada. Eu acho que 50 metros ficou bem desenhada. Em propriedades, desculpem, aqui propriedades, na aba Grids, entre em Properties. Intervalos, para mim está legal, 50 em x e em y. Na opção Lines, eu não uso linhas. Na opção Axis, eu marco Inside aqui e Inside aqui. E os maiores ajustes são na aba Labels. Nessa aba aqui, que demora um pouco para abrir. Os ajustes. E aqui eu vou aumentar a fonte, então para uma fonte 11. Vou manter ela em negrito. Vou mudar, aí confiro de vocês, eu vou ligar na opção Label Orientation, eu marco os vertical labels para left e right, e na opção Additional Properties, eu vou desmarcar algumas informações que são esse conjunto de zeros que ele inclui após a informação da longitude e da latitude em cada um dos eixos.
também demora um pouco para abrir essa opção aí. Então, na opção aqui, formato numérico, eu vou colocar nenhum valor depois da vírgula. Ok, ok, ok e ok. Então, confirmei, fiz alguns ajustes em relação ao layout, e aqui ele colocou então os valores do x e aqui os valores do y em relação à planta. Então, eu recuperei as informações da longitude e da latitude, o que é legal a gente ter feito. Eu vou reduzir um pouco mais aqui a planta. Qualquer coisa, mais uma vez, é só reposicionar, né, com o PAN. A gente pode mover a planta. Depois volta na opção Select Elements. Clico fora. Então, eu coloquei primeiramente um título. Tá? O próximo passo ele envolve eu ligar a legenda do meu mapa. Então, eu vou na opção Legenda. E aqui a gente marca as opções que estão na nossa planta. Então, eu vou marcar aqui as ruas, o limite e a declividade. O que está ligado, ele puxa para cima da nossa planta. Se eu quiser marcar junto, né, as curvas de nível, eu até vou retomar. Vou colocar as curvas com uma cor mais marrom, cor de curva de nível, marco elas, e aí eu posso também deixar elas ligadas em cima da planta. Só vou renomear ela aqui para curvas de nível. E aqui eu vou tirar o underline limite do terreno. E eu volto para a legenda e eu vou inserir então a legenda no nosso mapa. E ele já puxa todas as informações que estão marcadas na mesma ordem. Eu vou avançar, também trava um pouquinho nesse primeiro avançar. Depois disso, na próxima janela, na próxima visual da janela, a gente só inclui um A no nome aqui da legenda, para colocar ali em português. Fonte, sugiro manter uma fonte 12, que é padrão para a folha A4. Avança, avança, até concluir. Ele vai desenhar essa legenda aqui. Então, legenda, ruas, curva de nível e o limite do terreno. Então, ele acabou desenhando a nossa legenda. Próximo passo, vou salvar mais uma vez. Vou deixar a legenda aqui à esquerda. Eu vou inserir agora na opção Inserir o norte, ou a seta do norte, ou a rosa dos ventos. Tem vários modelos, eu vou usar esse padrão aqui. Marco ele, vou dar uma ampliada e posiciono ele em algum local. Vou deixar ele posicionado sobre a minha escala gráfica. A princípio, nesse canto aqui. Vou na opção Inserir e agora eu vou inserir então, a escala gráfica e a escala numérica. Eu curto escalas gráficas duplas, tipo essa aqui. Então, eu vou em Propriedades, eu vou reduzir as divisões para 3 e para 3. A unidade vou usar aqui em metros. Como é uma área pequena, eu uso ela em metros. Se é um município, eu uso em quilômetros. Aqui dou um espaço em label, incluo um M aqui atrás. E de resto, a princípio, a gente vai usar os valores padrões. Confirmo, pego ela e posiciono ela aqui à direita. Propriedade sobre ela. Tem só um detalhe em relação ao símbolo, que eu prefiro alinhar ela atrás do 30 e não aqui embaixo alinhado com a escala. Mas, de novo, é muito um gosto também pessoal. Então, eu cliquei em Symbol, né? Sempre quando envolve labels e fontes, ele dá uma travada. Não é aqui, aliás, é aqui. Então, vamos tentar mudar After Labels. Eu acho que é essa a opção aqui. E vou colocar aqui, ao invés de 30, vou colocar 10 em relação ao gap, que é o afastamento em relação à fonte. Então, aqui ele colocou 30, até eu vou reduzir o gap para 5 pontos. Deixa bem mais próximo.
A gente pode ampliar a escala, né, ou fechar ela mais, né, conforme a nossa dimensão. Ele vai ajustar os valores. Então, coloque uma dimensão razoável, né, de bom senso. Eu acho que esse padrão aqui é um padrão legal. Na sequência, insiram a escala numérica, que ele vai puxar essa escala aqui em cima, é uma escala absoluta. Então, aqui não usam nenhum fator de conversão, né, usem ela numa escala absoluta. Ok? Ok. Ele vai puxar então o valor da escala definida aqui em cima. Ou seja, 7,50 m estão reduzidos em 1 centímetro nesse tipo de detalhamento. Então aqui eu vou alinhar o norte com a escala numérica e gráfica. E a gente está evoluindo em relação ao nosso layout. Eu vou salvar mais uma vez a nossa planta. Vou inserir. Falta ainda, se a gente quiser fazer a inclusão, colocar um logotipo da nossa empresa. Então aqui eu vou rapidamente baixar o logotipo da Univates. Vou em imagens. Ele vai carregar aqui alguns logotipos. Pegar esse padrão aqui. Vou na opção, vou clicar sobre a imagem, ele vai abrir os dois padrões, é o horizontal e o mais quadradinho. Eu vou usar esse padrão aqui agora, apesar do outro eu entender que é mais moderno. Salvar imagem como, e salvo na pasta onde estamos trabalhando. Vou colocar então aqui o nome Univates. Eu salvo, posso fechar e volto para o ArcGIS e vou inserir então na opção Picture, eu vou inserir o logotipo da minha empresa. Aqui está o logotipo, eu abro, ele vai inserir, a gente define um tamanho para o nosso logotipo, né, que aliás está bastante grande aqui. Então eu vou colocar aqui o logotipo e vou incluir ainda mais um título na opção Textos Dinâmicos, Autor. Ele pode ficar em qualquer local da nossa planta. Botão direito, Propriedades, e aqui eu vou colocar então, isso você escolhe o que colocar. Ou coloque em Elaboração, né, pela planta, ou coloque em Responsável Técnico. E aí coloquem o nome de vocês. Fonte, também coloquem fonte 12, fonte padrão, sendo uma travada nessa opção aí dos labels, uma travada meio chata inclusive, a fonte 12, e aqui eu não vou colocar ela em negrito. Então aqui está a fonte, como podem ver, 12 está muito grande, então vou colocar uma fonte 10, tem que mais uma vez voltar na opção Change Symbol. Vou manter então na fonte 10 e também podem aqui dar um Enter, deixar ele alinhado dessa forma aqui, que eu acho que vai ser até melhor. Então vou alinhar aqui, né, essa responsabilidade técnica. A gente poderia inserir mais informações em relação ao layout. Vou inserir mais um texto dinâmico que vai envolver aqui então, um sistema de coordenadas, né, Coordinate System. Ele vai trazer um texto padrão que eu vou inserir aqui nesse espaço, propriedades, e vou colocar uma fonte também um pouco menor na opção Change Symbol. Vou colocar uma fonte de tamanho 8 ou 9. Vou colocar um tamanho 9. 9. Então eu confirmo esse ajuste, confirmo. Reposiciono no meu espaço, né, disponível. E aí, entendendo então que a planta ela ficou adequada,
o que nós faremos? Eu vou salvar pela última vez. Salvo. Eu vou ligar a opção Base Map, ou seja, eu vou salvar ela com a imagem de fundo incorporada, mas se não quiserem, não é obrigatório. Podem fazer uma ou a outra. Eu aguardo ele carregar essa imagem e aí eu vou plotar essa imagem pela opção Export Map. Eu vou salvar então na pasta Declividade de Terreno com o nome Mapa de Isodeclividades, com formato PDF. Além de PDF, tem mais opções de figura, BMP, JPEG ou outros. Vou salvar com formato então PDF. Salvo. E uma vez salvo, a gente vai abrir o PDF e ver com qual qualidade ele foi criado. Então volto para a pasta e vou abrir aqui então o arquivo mapa de isodeclividades.pdf e aqui está então, vou colocar então página inteira para avaliar a qualidade da nossa planta. Então em praticamente 1 hora a gente consegue pegar as curvas de nível, fazer a modelagem numérica, obter o MNT, gerar a declividade, reclassificar ela em termos de intervalos e concluirmos criando um layout final, uma planta com bom acabamento do nosso terreno em termos de mapa ou de planta de isodeclividades. E assim nós terminamos mais uma videoaula envolvendo os recursos da topografia, do geoprocessamento e também do sensoriamento remoto.